temos uma semana sem atividades na Câmara dos Deputados e com sessões no Senado, no caso, sessões especificamente em relação à CCJ, deve ter plenário também no Senado. Então, em primeiro lugar, tratamos da pauta, das prioridades do governo nessa semana, especificamente no Senado. Já foi aprovado na semana passada um acordo sobre o projeto do PERSE, muito positivo, que teve uma participação ativa do Ministério da Fazenda, da Câmara dos Deputados, do presidente da Câmara, todos os líderes. Vamos buscar confirmar esse acordo no Senado, então é uma prioridade para o governo buscarmos, ver se é possível votar ainda essa semana no Senado o PERSE, baseado naquele mesmo relatório aprovado na Câmara. Isso viabiliza também na próxima semana a votação da medida provisória 1202, que já teve a comissão mista, já foi aprovado o relatório na comissão mista. Se conseguimos aprovar o PERSE essa semana ainda, no começo da próxima semana no Senado, vai entrar na pauta da Câmara a 1202. Então, esse é um ponto de prioridade do governo. Amanhã na CCJ deve ser votado o tema da antecipação de recursos para aplicação por conta do aumento da arrecadação, sem mexer no marco fiscal, sem mexer nas metas fiscais, sem mexer nos compromissos fiscais. Então, já foi aprovado na Câmara, a expectativa é que isso possa ser votado amanhã mesmo na CCJ do Senado. Esse é o compromisso do presidente da CCJ, convocou a reunião da CCJ com esse ponto exclusivo. Então, a expectativa, vamos trabalhar para que seja votado amanhã mesmo, que possa, inclusive, ser encaminhado para votação no próprio plenário do Senado. Então, essas são as prioridades dessa semana em relação à agenda legislativa de votação e que são 3 temas que fazem parte desse esforço de consolidarmos a saúde das contas públicas, que é a prioridade absoluta desse primeiro semestre do governo, tanto na Câmara quanto no Senado. Nós fizemos um balanço também do avanço dos projetos prioritários do governo nas duas casas. Cerca de metade dos projetos prioritários para o ano do governo já foram aprovados ou na Câmara ou no Senado. 2 deles já concluída a votação, vem para a sanção. Um do Sistema Nacional de Cultura, outro da isenção do imposto de renda para até 2 salários mínimos. Então, fizemos um balanço desse avanço dessa agenda prioritária do governo. Eu tenho marcado a reunião amanhã com senadores que estarão aqui por conta da CCJ e com líderes do Senado, para continuarmos a discussão com líderes do Senado sobre os vetos, o conjunto dos vetos que deverão estar em análise na sessão do Congresso Nacional na próxima semana. Então, amanhã passamos cada um deles, repassamos essa discussão. Vamos fazer essa reunião com os líderes do Senado, onde temos a expectativa de fechar uma posição sobre o conteúdo dos vetos, que foi um dos motivos da não realização da sessão do Congresso na semana passada. Aí envolve os vetos em relação aos projetos de lei, né? Então, vamos tratar disso também. E combinamos com o ministro Fernando Haddad para darmos continuidade no Conselho da Federação do grupo de negociação, da mesa de negociação com as 3 entidades nacionais dos municípios, sobre o tema da contribuição previdenciária, da dívida previdenciária, que já iniciamos o diálogo com essas 3 entidades nacionais. E agora, depois da decisão da liminar do STF de suspender a desoneração por não ter explícito na aprovação qual que é a fonte de compensação da arrecadação previdenciária, nós vamos manter essa mesa de negociação. Inclusive, acreditamos que essa própria decisão do STF abre, né, um ambiente mais concreto para tomarmos essa decisão junto com as entidades dos municípios. Então, vamos manter essa mesa. Eu vou, a partir de hoje à tarde, marcar com as 3 entidades nacionais dos municípios a próxima data dessa reunião. Se for possível, a gente faz nessa semana mesmo. Essa é uma semana mais difícil por conta do feriado dia 1º de maio. Então, nós vamos fazer no começo da semana que vem, Ministério das Relações Institucionais, junto com o Ministério da Fazenda, continuidade dessa mesa de negociação, no esforço que o governo tem de buscar construir uma proposta para os municípios em relação a esse tema, que envolva a questão da dívida da Previdência, né, que possa ter um impacto positivo para os municípios.